E agora, vamos à palavra de Deus. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé, por favor. E abram as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Todos acharam? Antes de ler, eu gostaria de orar entregando esse momento ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta noite, porque eu creio que se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou. E eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco, e o Senhor tem algo para fazer em nós. Então, que em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor esteja falando conosco. Que a Tua palavra possa estar sendo imputada em nossos corações. Que em nome de Jesus, nada venha nos impedir de recebermos aquilo que nós temos para receber. Em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde En-Gede até En-Eclaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Até aqui. Pode se assentar, por favor? Amados, esse texto, ele relata a visão do profeta Ezequiel. E quem foi o profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel, ele foi um profeta maior da Bíblia, que viveu durante o período de exílio babilônico. Esse período foi um período onde uma grande parte da população judaica, do reino de Judá, estava sendo levada como prisioneira de guerra para a Babilônia, e o templo de Jerusalém havia sido destruído. Então, Ezequiel, um homem de Deus, um profeta levantado por Deus, foi chamado para ser o mensageiro de Deus para o povo de Israel durante esse período. Logo, o que nós acabamos de ler aqui é uma visão para o povo de Israel. É uma promessa de restauração e de renovação a Israel. Então, essa visão, ela não é para nós, igreja. Porém, toda a palavra, ela é útil para ensinamento. E o Espírito Santo me incomodou muito para que eu trouxesse uma aplicação para as nossas vidas em cima dessa visão do profeta Ezequiel. Então, no começo da visão,
o profeta Ezequiel vê, o anjo leva o profeta a ver águas que estavam surgindo, águas que estavam correndo do lado direito do templo. E essas águas iam formando um rio. E nós podemos ler na Bíblia, em outras passagens, outras passagens que falam a respeito de rio. Por exemplo, em Salmos 46, fala de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em Apocalipse 22, fala de um rio que flui do trono de Deus. E existe aqui, então, um paralelo entre esses versículos. E nós podemos entender que esses rios são uma figura da presença de Deus. Esses rios são uma extensão de Deus, porque eles fluem dele. Amém? Então, na visão de Ezequiel, estas águas estavam escorrendo, estavam se formando e formavam um rio. E conforme as distâncias iam sendo medidas, os 1000 côvados iam medindo, a profundidade deste rio também ia aumentando. Então, tendo em mente que este rio é uma figura da presença de Deus, nós podemos entender que na presença de Deus nós encontramos níveis de profundidade. E como que nós alcançamos esses níveis? Simples. A partir do momento que eu me converto, 1000 côvados para frente, 1000 côvados nesse contexto aqui, nessa época, era aproximadamente 500 metros. 500 metros para frente é um nível que eu alcanço na presença de Deus. Por exemplo, 1000 côvados para frente, discipulado. Mais 1000 côvados, o batismo. Mais 1000 côvados, um culto de quinta-feira em 5 de abril de 1987. 1000 côvados, culto de domingo 13 de maio de 1990 e tanto. Então, conforme nós vamos tendo a nossa caminhada com Cristo, nós vamos alcançando níveis de profundidade. Pelo menos, nós deveríamos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, sobre profundidade. Então, vira para um irmão lindo aí do lado agora, ó, e fale para ele, se aprofunde na presença de Deus. Nós precisamos nos aprofundar na presença de Deus. Quando nós nos aprofundamos na presença de Deus, muitas coisas acontecem. E nesta noite eu gostaria de falar sobre algumas coisas que acontecem quando nós nos aprofundamos na presença de Deus. E a primeira delas é que somos curados. Leia no versículo 8 de Ezequiel mesmo. Está escrito assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto ficará saudável. Vocês podem imaginar o que é isso? Gente, o Mar Morto, ele fica entre Israel e a Jordânia. Ele fica no ponto mais baixo da terra, cerca de 430 metros abaixo do nível do mar. E lá a concentração de sal e outros sais é altíssima, é muito alta. Então a água ela se torna imprópria para qualquer vida aquática. Eu tive a oportunidade de entrar no Mar Morto. E lá você pode procurar o quanto for, você não vê um peixinho passando nadando. Diferente do Rio Jordão, que existem milhares de peixes fazendo a sua cutícula quando você entra, lá no Mar Morto você não vê um peixinho sequer. Nem uma larvinha do mosquito da dengue você encontra no Mar Morto. Lá a água é totalmente imprópria para a vida aquática. Não tem vida. E eu vou falar para vocês, até a gente, com vida, se a gente entrar naquele mar e der umas 3 goladas, a gente fica igual ao mar. Salgado? Não, morto. É muito salgado mesmo. Mas, aqui está dizendo que quando este rio chegar no Mar Morto, ele ficará saudável. Ou seja, na presença de Deus, a cura. Agora eu vou fazer uma pesquisa do IBGE aqui. Quantos de vocês já presenciaram curas? Não necessariamente curas na sua vida, mas cura na vida de quem estava do seu lado ou de pessoas que vocês conheciam. Agora uma outra pergunta, mas essa não precisa se manifestar, não vai ser contabilizado. Quantas dessas curas aconteceram em momentos comuns
E quantas dessas curas aconteceram em uma grande busca da presença de Deus ou num grande aprofundamento da presença de Deus? O que eu estou querendo dizer com momentos comuns? Por exemplo, você está lá no trabalho, trabalhando, tem alguma enfermidade e de repente você sente alguma coisa e foi curado. Ou você está andando na rua, vê alguém com uma muleta e de repente essa pessoa larga a muleta e sai correndo. Eu não estou dizendo que nesses momentos comuns Deus não cura e Ele não pode curar. Lógico que Ele cura e lógico que Ele pode curar. Mas em Jeremias 33:3 está dizendo lá: invoca-me e eu te responderei. Mateus 21:22, tudo quanto pedirdes. Mateus 21:22, é isso mesmo? É. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez esse seja só um problema meu, mas nem sempre quando eu estou trabalhando ou quando eu estou em casa assistindo o filme alguma coisa, eu estou lá invocando o nome do Senhor para que Ele venha, se faça presente, opere a cura dEle naquele momento, mas isso acontece só comigo. É diferente de quando nós estamos na igreja, é diferente quando nós estamos em um momento que nós separamos para buscar a Deus, para nos relacionarmos com Deus. E sabe, esses tempos, como vocês sabem, nós fomos para a conferência Far Hill, e lá, muitas vezes, as palavras que eram trazidas eram palavras simples, não desmerecendo a palavra de Deus, mas eram palavras curtas, palavras rápidas, só que havia um grande aprofundamento na presença de Deus. E curas extraordinárias aconteciam, coisas extraordinárias mesmo, coisas que eu olhava assim e eu falava, como o mar morto se tornando saudável? Como isso? Amados, na Bíblia existem inúmeros relatos de pessoas que foram curadas na presença de Jesus. E talvez nós podemos até cair no engano de pensar, mas é óbvio, Jesus estava lá, presente fisicamente, é lógico que essas pessoas seriam curadas. Mas o poder de Jesus, ela não estava totalmente limitada ao corpo físico e humano de Jesus. O poder de Jesus vinha do alto. Jesus não curou o servo de um centurião? Como que ele curou o servo de centurião? Ele estava presente fisicamente? Não. Através apenas das suas palavras, após o centurião ter demonstrado fé e ter reconhecido a autoridade de Jesus. Acredite, ainda que não fisicamente, mas embora muitas vezes palpável, Deus, ele está presente. E na presença de Deus, tudo é possível. E quanto mais fundo nós vamos na presença de Deus, mais natural se torna o sobrenatural. E não é somente cura física, existem as curas na alma. E quando nós nos aprofundamos na presença de Deus, mais nós damos liberdade para Ele agir. Porque relacionamentos rasos não geram intimidade. E sem intimidade, não há liberdade. A minha esposa falou um pouco disso domingo de manhã, inclusive ela usou esse exemplo que eu vou dar. Mas acontece muito fora da igreja, ou até mesmo aqui dentro da igreja, principalmente comigo, quando eu estou sempre correndo com algumas coisas da mídia ali de trás, a gente passa pelas pessoas, oi, bom dia, tudo bem? Já sai. Oi, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde, tudo bem? Né, Rodrigo? Cumprimento o Rodrigo sempre assim na rua quando eu vejo ele. Relacionamentos assim não geram intimidade. E se não tiver uma intimidade no relacionamento, não haverá liberdade para a pessoa realmente contar como que ela está, abrir o seu coração. E muitas vezes, nós podemos estar vivendo um relacionamento assim com Deus. E nós não damos a Ele a liberdade para nos curar em determinadas áreas de nossas vidas. E quanto mais profundo for nosso relacionamento com Deus, mais nós abriremos nossos corações, mais nós colocaremos as nossas emoções diante de Deus. E aí, nós daremos a Ele a liberdade para nos curar. E Salmo 147:3 diz, né? Saros de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ou seja, lhes cuida das feridas, quando nós estamos de corações quebrantados diante de Deus. Então, quanto mais
Quanto mais nós nos aprofundarmos na presença de Deus, mais nós viveremos daquilo que a presença de Deus pode nos fornecer. E outra coisa que acontece quando nós nos aprofundamos na presença de Deus é que nós somos saciados. O que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra saciado? Comida. É a primeira coisa que vem na mente de todo mundo e eu tenho certeza. E não é um prato de salada. Deve ser um prato de feijoada, uma macarronada, alguma coisa assim. É comida, é a primeira coisa que vem na nossa mente. Por exemplo, quando eu vou na casa do meu sogro e da minha sogra almoçar, do apóstolo Edson, da pastora Adriana, eu pego lá o meu montinho de comida, pouquinha coisa, aí eles já ficam olhando para mim, né? Aí certeza que eles ficam pensando assim, tipo, alguma coisa nesse sentido. Tadinho, tá tão magrelinho. A Cris não deve estar dando comida para ele em casa. Ou será que ele está doente? Não é possível, tão magrinho. Aí eu acabo de comer, os dois na mesma hora. Come mais? Só isso, Rafael, pega mais. Aí eu começo, não quero, estou satisfeito, já estou saciado, não aguento mais. Ser saciado, a definição de estar saciado é estar completamente satisfeito e não querer mais nada. Realmente, não precisar de mais nada. Essa é a definição de estar saciado. Abram, por favor, no Salmos 16, 2. Agora todo mundo deve ter pensado, né? Ah, não sou só eu que estou pensando, que magrinho, tadinho, que magrelinho que ele está. Salmos 16. Aqui é o rei Davi falando. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti. Outro bem não possuo, senão a ti. Gente, o presbítero Johnny acabou de falar sobre as riquezas do rei Davi. Davi era rei. Se até nós, que não somos reis, nós temos algumas coisas, imaginem Davi, o tanto de bem que ele não tinha, o tanto de tenda alugada, o tanto de carroça importada que o rei Davi não tinha. Ele devia ter muita coisa, mas ele está dizendo que outro bem ele não tem. E olha que fantástico, essa palavra que ele usou bem, no original, ela pode dar sentido de satisfação. Ou seja, o que ele está falando aqui? Trocando pela palavra satisfação. Outra coisa que me satisfaça, outra coisa que me sacie, eu não tenho, a não ser o Senhor. Davi está declarando ali que Deus é a sua única fonte de satisfação e de contentamento. Para Davi, Deus era o único que o saciava. Abram, por favor, voltem, por favor, né, em Ezequiel 47, versículo 12. Eu não pedi para vocês deixarem marcado, né? Versículo 12 de Ezequiel. Está escrito assim: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Na presença de Deus, nós somos saciados, porque nela nós encontramos alimento. Em João 4,14, vocês não precisam abrir, mas é aquela passagem onde Jesus está conversando com a mulher samaritana. E no versículo 14, ele diz a ela: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquilo que vem de Deus nos sacia. E quanto mais nós nos aprofundamos na presença de Deus, mais nós nos alimentamos daquilo que Deus tem para nós. E sermos saciados por Deus, sermos saciados na presença de Deus, é diferente de sermos saciados no almoço, onde nós não queremos comer mais nada. Ao contrário de ser saciado no almoço,
que a gente come o tanto que a gente precisa e a gente não quer mais nada, na presença de Deus, quanto mais nós nos alimentamos, mais nós queremos, mais nós temos fome, mais fundo nós queremos ir. Em Mateus Michelucci 2, estou brincando, Mateus Michelucci, sobrinho do apóstolo, meu primo, ele e o ministro Léo, eles deram um testemunho deles sábado passado na rede de jovens, e foi uma benção. E ele falou algo que eu ouvi e eu falei, uau, é exatamente o que Deus tem ministrado no meu coração. Vou pegar para colocar na palavra que eu vou trazer que eu vou levar na quinta-feira. E ele disse mais ou menos assim, tá? Depois você me corrige se eu estiver errado. O sentido é esse. Ele estava contando das experiências que ele teve com Deus, das experiências que ele tem tido com Deus, aí ele falou mais ou menos assim: quanto mais tempo eu tenho tido na presença de Deus, menos vontade eu tenho tido das outras coisas. Vocês entenderam o que essa frase quis dizer? Ele quis dizer que o quê? Deus é o que tem me saciado. Eu não tenho tido vontade das outras coisas. Nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus quando nós começamos a nos alimentarmos de Deus, porque nós queremos somente aquilo que Ele pode nos prover, somente aquilo que Ele tem para nos prover. E não há problema nenhum em você querer um carro novo, ou você querer uma casa nova, um emprego novo, ganhar mais. Deus quer que você tenha tudo isso, e você deve buscar tudo isso. Mas todas essas outras coisas, elas não podem ser elas que vão te saciar. Você precisa estar saciado de Deus. Deus é quem deve te saciar. Quando nós nos aprofundamos na presença de Deus, nós ficamos completamente saciados e todas essas outras coisas perdem o valor. E o que mais acontece quando nós nos aprofundamos na presença de Deus? Nós somos vivificados. E ser vivificado significa receber uma nova vida ou ser trazido de volta à vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você já nasceu morto. Eu já nasci morto. Todos nós aqui nascemos mortos espiritualmente. E o apóstolo Paulo fala sobre essa morte espiritual. Abra, por favor, em Efésios 2. Mas mantenha Ezequiel marcado aí, porque nós vamos voltar. Efésios 2, onde o apóstolo Paulo fala sobre morte espiritual. Versículos 4 e 5. Está no telão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em outras versões, aqui onde está dizendo, nos deu vida, está dizendo, nós fomos vivificados juntamente com Cristo. E é exatamente isso. Através de Jesus, nós fomos vivificados e nós recebemos uma nova vida. Nós ganhamos uma vida espiritual. Através de Jesus nós fomos vivificados, e aí entra aquele versículo de Gálatas 2:20. Logo, quem sabe? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo passa a viver em nossas vidas, Ele passa a controlar nossas emoções, Ele passa a controlar as nossas vidas, Ele passa a controlar os nossos sentimentos, e isso é lindo. Mas sabe o que é triste? Muitas vezes os dias vão passando e nós vamos deixando com que cada vez menos Cristo viva em nós. Por exemplo, exemplos pequenos. Eu vou encenar aqui, fica como currículo para o Ministério de Teatro, quando o Marcos vê. Às vezes, em alguns momentos das nossas vidas, nós deixamos com que nós mesmos controlamos as nossas vontades e as nossas emoções. Por exemplo, Jesus. A matemática aqui na Terra tem avançado de tal maneira que eu, um simples mortal, eu não consigo entendê-la.
E como dizem que a matemática do Senhor é diferente da nossa, é melhor não arriscar. Deixa que o João, que senta do meu lado, ele manja de matemática. Eu já troquei todas as respostas da prova por 2 salgados e o Senhor vai se orgulhar da minha nota. Oh Deus, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe o quão difícil é aguentar esse homem, essa mulher, mas não se preocupe, porque a paz que excede todo o entendimento já tomou o meu coração e eu arrumei uma solução, eu vou atrás de um advogado e essa situação vai ser resolvida. E assim vai, exemplos assim pequenos. E os dias vão passando, quando de repente nós estamos mortos novamente em nossos delitos e nossos pecados. Versículo 9 de Ezequiel diz assim: Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Na presença de Deus, a vida. Aqui está dizendo que onde este rio chegar, haverá vida. E lembre-se, este rio é a figura da presença de Deus. Então, na presença de Deus, a vida. E nós precisamos buscar intensamente a presença de Deus todos os dias de nossas vidas. Porque quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais fundo nós formos, mais vivificado nós estaremos. E quanto mais nós os buscarmos, mais nós teremos fome, mais nós teremos sede. E nós precisamos querer isso. Em Apocalipse 3:20, é aquela passagem onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele nos convida para um relacionamento. Nós temos a escolha de nos relacionarmos ou não com Cristo. E todos os dias a nossa escolha deve ser nos relacionarmos com Deus. Deve ser estarmos na tua presença. Vira para um irmão e pergunta para ele: você quer ser vivificado? Então, se aprofunde na presença de Deus. Amém? Eu estou encerrando, podem fechar as suas Bíblias. Mas antes de encerrar, eu gostaria de levar vocês a imaginarem uma ilustração. Imagine assim um dia totalmente ensolarado na praia. Imaginaram aí? Estão lá na praia já? Imaginem esse dia na praia. E na praia, não sei se vocês já repararam, mas eu reparei na última vez que eu fui, e quando eu comecei a preparar essa palavra, Deus me levou a pensar nisso. Existem alguns grupos de pessoas na praia. Existe aquele grupo de pessoa que fica sentado na sua cadeira e não sai por nada, só fica lá na cadeira, e cada vez mais eu tenho sido essa pessoa na praia. A idade vai passando, é que a alma do jovem é igual a idade de cachorro, né? Conforme passa um ano, é 5 anos. O jovem é a mesma coisa. Cada um ano do jovem é 5 anos da alma dele que vai para frente. Misericórdia. Jovens, nós somos a força do Senhor. Fuego. Então, existe esse grupo de pessoa que não sai da cadeira. Aí existe um outro grupo de pessoa. Aquele grupo de pessoa que ela até vai na beiradinha do mar. Fica lá na beiradinha, né? Mas não molha nem o dedão. Mas saiu da cadeira e foi naquela caminhadinha lá, foi até a beiradinha do mar. Aí existe um outro grupo de pessoa. Geralmente são aqueles que estão com filhos pequenos, que elas entram um pouquinho na água. A água fica ali, na altura do tornozelo. Fica só limpando a areia que encrostou no pé enquanto estava lá na cadeira. Aí existe o outro grupo de pessoa, aquele que avança já um pouquinho mais, que vai com a água até a altura do joelho. Que a minha esposa, quando ela entra na água, ela é desse time. Por quê? É uma profundidade onde a onda não vai bater, não vai espirrar água,
não tem perigo nenhum ali, até na altura do joelho. Se vier um tubarão, dá tempo de sair correndo. Então, aquilo ali é seguro para algumas pessoas. Aí existe o outro grupo de pessoas, o grupo que já gosta mais de ir para a água, que aí já vai com a água na altura dos lombos. Só que também tem medo de ser arrastado para o mar, então não vai mais fundo, fica ali. E aí tem o grupo mais ousado, o grupo que nenhum salva-vida gosta que vai para a praia. Que é aquele grupo que já pega o colchão de água, já vai lá para o fundo, já começa a pular lá no fundo, fica a cabeça para fora só parecendo uma tartaruguinha, e o bombeiro mandando voltar, apitando, mandando voltar, e essa pessoa está lá no fundo. Agora, imaginem vocês que esse mar é a figura de Deus. Em qual grupo de pessoas nós estaríamos? Em qual grupo de pessoas você se encontra hoje? Eu gostaria que todos fechassem seus olhos. Talvez alguns de vocês estejam aqui pela primeira, segunda vez, ou já têm frequentado a igreja há algum tempo, mas vocês não têm a certeza de como se aprofundar ou de como chegar na presença de Deus. E eu vou falar para vocês, é muito simples. Basta entregar a sua vida para Jesus, e a partir disso, cada dia de sua vida, cada passo que você der na sua caminhada cristã, vai ser um passo a um nível mais profundo na presença de Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que se encontra nessa condição de não saber entrar na presença de Deus porque ainda não o conhece. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui nesta noite nessa condição, eu gostaria que você levantasse suas mãos. Todos continuem com os olhos fechados. Tem alguém aqui? Todos têm certeza? Todos sabem o caminho da praia? Sabe como se achegar na presença de Deus? Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor. Nós vamos ter um tempo nosso. E continue com seus olhos fechados. Novamente eu volto a perguntar: em qual nível de água você está hoje? Em qual nível de profundidade no seu relacionamento, na presença de Deus você está hoje? Não importa em qual nível você esteja, você sempre pode ir mais fundo. O ministro Léo, que também deu o testemunho dele aqui sábado, como eu disse para vocês, ele disse uma frase que marcou a vida dele, e eu gostaria que ficasse marcada nas nossas vidas também, que é assim: todo dia, é melhor todo dia dar pequenos passos do que um grande passo em um único dia. E isso, amados, fala sobre constância. E essa é uma verdade absoluta. Pequenos passos diários nos levarão a níveis mais profundos na presença de Deus. E nessa noite eu te convido a dar mais um passo, mais alguns passos, pequenos passos que sejam. E eu gostaria de chamar os pastores aqui na frente, por favor. Nós vamos ter um momento de oração. Os músicos estarão subindo aqui, nós estaremos adorando o Senhor com uma música. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, e os pastores estarão aqui, se você tem tido dificuldade de entrar na presença de Deus, se por algum motivo você se distanciou da presença de Deus, e você não tem encontrado o caminho de volta, você não tem encontrado o caminho para se achegar novamente na presença de Deus, eu gostaria que você estivesse vindo aqui na frente. Ou se você, os pastores, os presbíteros, os diáconos, podem vir, por favor.
ou se você já tem intimidade com Deus, mas você tem buscado mais, você quer mais, quer ir mais fundo na presença de Deus, você pode estar vindo aqui para frente, que nós vamos estar orando por você. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento para entrar na presença de Deus, para se aprofundar na presença de Deus, porque lembre-se, quando nós estamos na presença de Deus e nós nos aprofundamos, se há alguma cura que nós temos necessitado, Ele pode operar. Se há alguma área da sua vida que por algum motivo morreu, ou você está morto espiritualmente, Ele pode vivificar. Se você tem buscado coisas lá fora, e nada tem matado a sua fome, nada tem te saciado, é na presença de Deus que você será saciado. Então aproveite esse momento, feche os seus olhos, abra os seus braços, se coloque realmente na presença de Deus e adore a Ele. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Pai, nós amamos a tua presença e nós desejamos ela. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aproveite essa oportunidade. Imagine que hoje poderia ser o seu último dia. Busque Pai, o eu Senhor. amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro,
Sabe, amados, este rio, ele está passando, e assim como o anjo fez com que o profeta Ezequiel passasse a níveis mais profundos, nós devemos passar a níveis mais profundos. Isso está dizendo sobre escolha. Nós devemos querer ir a níveis mais profundos. Isso deve ser uma escolha de todos os dias, porque todos os dias nós temos decisões para tomar, e decisões que muitas vezes ou nos levarão a um nível de intimidade, ou nos levarão a um nível mais profundo com Deus, ou nos farão retroceder, farão com que nós nos distanciemos da presença de Deus. Então, todos os dias de nossas vidas, nós precisamos desejar níveis mais profundos. Nós precisamos buscar intensamente a presença de Deus. E todo dia deve ser uma oportunidade para isso. Busque isso na sua vida. Busque ter experiências com Deus. Busque se trancar no seu quarto e fazer ali o seu encontro com Deus, um encontro onde te levará a um nível mais profundo. Busque isso na sua vida, em nome de Jesus. Os pastores, eles vão continuar aqui orando, e se você precisar de alguma oração que nós não fizemos, haverá pastores, diáconos aqui na frente ainda para orar no final do culto, e nós vamos orar para encerrar. E eu gostaria de chamar, por favor, o apóstolo Edson para estar encerrando e nos abençoando, para que nós possamos ir para nossas casas. Amém. Vamos orar, mas feche seus olhos mais uma vez. Queria ainda fazer um apelo aqui. Foi falado sobre você entrar nessas águas, e foi falado que essas águas, elas simbolizam a presença de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, ou segunda vez, ou talvez você já esteja aqui há muito tempo, e você nunca deu a tua vida para Jesus, você sabe que Jesus existe, você sabe que Ele morreu por você, você desde pequenininho aprendeu que Deus existe, mas você nunca deu a tua vida para Ele. Jesus deu a vida dele por você. Jesus deu a vida dele por mim. Foi dito aqui o trecho da palavra de Deus de Apocalipse 3:20, que Ele está à porta, Ele bate. Ele não vai arrebentar a porta. Ele é Deus, Ele podia entrar na nossa vida e pronto, mas Ele não vai fazer isso. Essa é uma decisão que tem que ser sua. Jesus andava sobre a terra e Ele dizia para as pessoas: me sigam. Muitos decidiram seguir, mas muitos não seguiram. E nesta noite, na presença do Senhor, eu te faço esse convite. Siga o Senhor, entrega a tua vida para Ele hoje. Fale para o Senhor: Senhor, eu já sabia quem o Senhor era, mas hoje eu quero entregar minha vida para Ti, porque eu quero sentir essas águas, eu quero sentir essa intimidade, essa experiência. Então, se você nesta noite, você quer que eu ore por você, para que Jesus entre no seu coração, nós fazemos isso em todos os cultos, porque é um momento em que você precisa ter essa decisão, essa liberdade. E se você nunca fez, se você nunca falou: Jesus, eu te sigo agora, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Se você quer ter essa experiência, eu queria orar por você. Queria te ajudar nessa oração, para que o Senhor entre no seu coração e comece um novo tempo, para que você comece a ter as experiências das águas. Ou seja, você vai sair do seu lugar
e vai entrar já com águas no meio da tua canela, águas no meio do teu lombo. O Senhor vai te dar uma experiência nova a partir desse momento. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Se você quiser, fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: vamos comigo lá na frente. Eu quero receber essa oração, eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero a partir de agora seguir o Senhor. Eu não quero somente estar numa igreja evangélica, eu não quero somente ir numa igreja, eu quero ter essa minha experiência com Ele. Quer entregar a tua vida para Ele? Posso orar por você? Vem aqui na frente. Esse convite é só para quem nunca fez essa oração. Se você nunca falou: Jesus, entra no meu coração, vem aqui, deixa eu orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui que eu vou pedir para que o Senhor te abençoe e comece esse novo tempo na sua vida. Deixa eu orar por você. Fala para a pessoa que está do seu lado: vamos lá, deixa eu receber essa oração. Vem para cá, deixa eu orar por você. Talvez seja só você hoje. Talvez seja só você. Mas essa oração tem que ser sua. Tem alguém que quer vir aqui para frente? Tem alguém que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Se você está sentindo algo no seu coração, é você. Se você nunca entregou tua vida, é você. É Deus falando com você. Não? Então vamos receber a bênção. Pai, eu quero te agradecer pela palavra dessa noite. Quero te agradecer pela tua visitação e peço que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos mais intimidade, a irmos mais fundo, ó Deus, no conhecimento com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer também, porque eu sei que o Senhor é um Deus disposto a fazer algo grande nas nossas vidas, a nos abençoar, a nos revigorar. Eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que, mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor nos ama e quer fazer o melhor em nós. Que nesta noite, Senhor, cada um dos teus filhos saiam daqui com essa certeza de que se nós formos mais fundos, Senhor, mais receberemos de Ti. Abençoa os teus filhos agora na volta para suas casas. Abençoa cada família aqui, Senhor, representada. Que esta bênção chegue nas suas casas. Que os maridos que não vieram recebam da bênção das mulheres que estão aqui. Que as esposas que não vieram recebam das bênçãos dos pais que estão aqui. Que os filhos que não vieram recebam da bênção dos pais que estão aqui. Mas que a tua bênção chegue até a nossa família, Senhor. Nós te adoramos por tudo, te agradecemos. Para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Dá um beijo, dá um abraço no teu irmão. Fale para ele que o Senhor te abençoe. Vai mais fundo, meu irmão. Fala para o teu irmão, vai mais fundo. Se você quer participar do congresso, do nosso seminário que nós vamos ter, congresso profético, faça a sua inscrição lá no quiosque. Vai ser uma bênção. Nós já temos muita gente inscrita, falta você. Você tem que ser rápido. Vai ser uma grande bênção.